Fala galera do YouTube, tudo bem? Aqui é o professor André com mais uma aula para vocês. Nessa aula de hoje eu vou explicar a parte de cálculo de pH. Se você não assistiu a aula anterior, eu expliquei toda a teoria sobre o pH, então não esqueça de assistir a nossa aula, beleza? Depois da vinheta eu explico tudo para vocês. Bora lá! Bom, esse material que vocês estão vendo, depois vai ficar disponível aí na descrição do vídeo, que vocês vão conseguir baixá-lo para estudar, beleza? Então, o que é o potencial? O que é o pH? Eu expliquei na aula anterior, né? O pH é o potencial de hidrogênio, né? O potencial hidrogeniônico, a quantidade de hidrogênio que nós temos numa solução. Então, esse bioquímico que vocês estão vendo aí, que é o Peter, esse cara, ele começou a estudar e ele criou o conceito de pH em 1909. Né? Qual que era a problemática na época? Ele trabalhava com cerveja, né? E para melhorar a técnica de produção de cerveja, para equilibrar ali o conceito de pH, ele começou a definir esse conceito aí e chegou até a definição que a quantidade de hidrogênio que eu tinha numa solução estava associado à acidez e o caráter dessa solução. Aí eu vou explicar para vocês por que essa escala de pH ela é mais simples de entender esse conceito, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que relembrar da aula anterior é que a água ela vai sofrer uma autoionização. Ela vai liberar hidrogênio e hidroxila. Só que isso, a concentração dessa hidroxila e desse hidrogênio, se ela for exatamente igual, né, a gente fala que a substância ela é neutra. Tá? Então essa substância vai ser neutra. Agora, para essa substância ser ácida, na hora que eu jogar um ácido aqui na água, ele vai aumentar a concentração de hidrogênio, vai fazer com que o pH caia. O pH vai diminuir. E se você colocar uma substância básica, igual eu expliquei na aula anterior, você vai encher essa solução de hidroxila. E aí você vai ter o equilíbrio se deslocando para cá. Então ele vai ficar lá com o pH alcalino. Então essa que é a ideia. Se tiver a mesma concentração dos dois, eu falo que essa substância é neutra. Então aí tem aqui a definição de pH, é a quantidade de hidrogênio que eu tenho em solução. Né? E o pOH, que é uma escala que eu vou mostrar para vocês hoje, é a quantidade de hidroxila que eu tenho na minha solução, a quantidade de OH que eu tenho na minha solução, beleza? Então eu tenho duas escalas, a de pH e a de pOH. Vou mostrar para vocês aqui nessa representação, essa escala eu mostro tanto a quantidade de hidrogênio quanto a escala de pH. Então o que o Peter fez? Ele conseguiu definir, criou uma escala que é de 0, essa aqui de baixo, ó. Vocês vão olhar sempre a de baixo, é o pH. Sempre de 0 até 14. Isso vem da onde? Vem lá do equilíbrio da água. Então a quantidade de hidrogênio que eu tenho lá, a quantidade de hidrogênio da água a 25 graus Celsius, vezes a quantidade de hidroxila, a concentração de hidroxila, isso vai ser 10 elevado a menos 14. A gente chama de kW, né? É a constant water. Então essa vai ser a constante que eu tenho, 10 elevado a menos 14. Por isso que a escala vai de 0 até 14. Então era muito complexo explicar para alguém o que era a acidez de alguma coisa. Então imagina que, se eu falar que um suco de laranja tem pH 3, que ele é ácido, eu estou falando que a quantidade de hidrogênio, a concentração hidrogeniônica dele é 10 elevado a menos 3. Olha que difícil de falar. Esse suco aqui tem a concentração hidrogeniônica na ordem de 10 elevado a menos 3 mol por litro. Contrapartida, se eu falar o pH 3, a pessoa entende melhor. Então você tem uma escala de 0 a 14 de números naturais que fica fácil de entender. Hoje qualquer pessoa vai lá e equilibra o pH de uma água lá, por exemplo, de uma piscina. Mesmo a pessoa não sendo químico, ela tem essa escala de 0 até 14, ela não precisa ficar calculando a própria escala, já simplifica para ela. Bacana? Então aqui ó, essa que é a ideia. Quando você tem a escala de pH e pOH, elas vão se complementar. Então aqui abaixo de 7, a substância vai ser ácida, quer dizer que ela vai ter muito hidrogênio. Professor, mas o expoente é pequeno. Quando o expoente é menor aqui negativo, quer dizer que ele vai ser maior esse expoente. Então 10 elevado a 0, né, quer dizer que o pH vai ser 0 e o pOH vai ser 14. Sempre a soma do pH mais o pOH vai dar 14. Por que vai dar 14? Porque vem da constante da água, constante water, 10 elevado a menos 14. Beleza? Quando o pH for 1, o pOH vai ser 13.
Quando o pH for 2, o pOH vai ser 12, e aí vai seguindo. Quando chegar a 7, aí iguala. O pH vai ser 7 e o pOH vai ser 7. Quando eu for subindo o pH, a quantidade de hidrogênio vai diminuindo. pH 12. O pOH vai ser 2. Quer dizer que a quantidade de hidrogênio está diminuindo, mas a quantidade de OH está aumentando. A gente chama de equilíbrio iônico isso daí. Beleza? Então esse é o princípio da escala de pH. E sempre o expoente, que está aqui, ó, negativo, se for na base 10, sempre o expoente vai ser referente ao valor que tem ali. Se o pH é 4, a concentração de hidrogênio vai ser 10 elevado a menos 4. Sempre vai ser o mesmo expoente, só que agora positivo. Então, através dessa fórmula aqui, ó, o logaritmo, tá vendo aqui, ó? Através da fórmula do logaritmo, ele conseguiu fazer com que o expoente, 10 elevado a menos 3, na hora que fizer essa regra do tombo aqui, ó, esse negativo aqui, vai fazer com que o pH ele fique positivo. Ele vai ficar pH igual a 3. Então, sempre quando você vê o expoente, graças a o logaritmo aqui, a gente consegue transformar esse valor e deixar numa escala positiva. Eu não vou usar o cálculo de log. Depois, se vocês quiserem, eu gravo uma aula só falando sobre as propriedades, como que faz o processo. Essa aula aqui é simplificada. É só para fazer todo o cálculo sem utilizar o log. Bacana? Vamos aqui. Então, eu tenho uma escala. Eu tenho aqui uma tabelinha falando sobre a Coca-Cola, várias substâncias. E ele pergunta, qual é o pH e o pOH do leite de vaca? A primeira coisa que você vai ter que vir, olhar aqui o leite de vaca e ver o que ele está dando. Ele está dando os dados, ele está dando a concentração de hidrogênio. Beleza? O H+. O H+, é 10 elevado a menos 6. Olha aqui o expoente, ó. Menos 6. Então, toda vez que ele te der a concentração de hidrogênio, você vai ter que achar o quê? O seu pH. Só lembrar de H, você vai ter que achar o pH, que seria o potencial de hidrogênio. Aí, acabou. Se você já olhou que está dando a concentração de H, você olha lá e já joga o pH. Então, se é 10 elevado a menos 6 aqui, o seu pH vai ser 6 positivo. Só tome cuidado, porque tem que ser a concentração de hidrogênio, a quantidade de H. Aí, depois que você achou o pH, que é 6 positivo, você pega lá e pega aquela somatória. pH mais pOH tem que dar 14. Aí, o que você faz? Tá vendo aqui, ó? Esse pH está somando, ele vai para lá subtraindo. É isso que você vai fazer. Então, eu vou pegar o pOH que eu quero descobrir é igual a 14 menos 6. Acabou. É só você pegar o 14 e subtrair o valor que você achou do pH. Aí você acha o pOH. Beleza? Então, meu pOH aqui é 8. Dica: sempre olha pela escala de pH. A escala de pH, se o pH for 6, ele não é menor que 7. Se ele é menor que 7, então a substância vai ser ácida. Sempre olha pelo pH, porque pelo pOH vai te confundir. É invertido. Então vai pelo pH que é 6. Bacana? Próximo exemplo, água do mar. Água do mar, qual que é a concentração que eu tenho lá? É de hidrogênio ou de hidroxila? Concentração de hidrogênio, está aqui, ó. Concentração de hidrogênio é 10 elevado a menos 8. Então, se ele está te dando a concentração de hidrogênio, você encontra o pH. Aí você olha o expoente, já vai direto, ó. Menos 8, pH 8. Fechou. Já achei o meu pH. Expoente negativo virou positivo. Agora eu tenho que encontrar o meu pOH. Mesma coisa. A soma dos dois vai dar 14. Passo subtraindo. 14 menos 8 vai dar 6. O pOH é igual a 6. Para eu saber o caráter, se a substância é ácida ou básica, vai sempre pelo pH. Como meu pH é 8, então o meu caráter vai ser básico. Ele está acima de 7. Sempre vai pelo pH. Beleza? Agora eu vou pegar outra situação. Ele quer saber o pH e o pOH da Coca-Cola. Só tem um problema aqui, ó. A Coca-Cola não está dando a concentração de hidrogênio. Ele está dando a concentração de hidroxila. Aí você tem que bater o olho aqui e falar, é OH? Então eu tenho que achar o meu pOH. Você encontra o pOH primeiro. O pOH aqui vai ser quanto? 11. Você só olha o expoente e já vai ser 11 positivo o pOH. Só toma cuidado porque está passando a concentração de hidroxila. Aí você subtrai o 14 menos o 11 que você acabou de achar do pOH, e aí sim você vai encontrar o pH, que é aquilo que é a nossa escala. 3. 3 não é menor que 7? Se 3 é menor que 7, então a substância vai ser ácida. Bacana? Bom, feito isso, vocês já conseguiram definir aí essa substância, vamos para a próxima.
Clara de ovo, né? A clara do ovo, ele está passando a concentração de hidroxila também. Então, eu vou encontrar o meu pOH. Meu pOH, expoente é menos 6, está na base 10, número 1 aqui na frente, fechou, vai direto. Ah, outra coisa que seria interessante, toda vez que for 10, se colocar 1,0 vezes 10 elevado a menos 6, ou simplesmente 10 elevado a menos 6 é a mesma coisa. Esse 1,0 é opcional ter ali na frente, ele não muda em nada, tá bom? Então se for 1,0 ou 10 elevado a menos 6, é a mesma coisa. Achei o meu pOH, que é 6, e depois eu vou fazer 14 menos 6 para encontrar o meu pH, que é 8. E aí sim, o meu caráter é básico, porque está acima de 7. Tá bom? Feito isso, tranquilo até aqui, de boa. Vamos para a próxima. Esse eu coloquei porque a galera tem dúvida. Olha aqui, ó. Aqui na 0,0004001, tem duas formas de você fazer isso aqui. Quantos zeros tem ali? Não tem 4 zeros? Se tem 4 zeros, você pode colocar 10 elevado a menos 4. A quantidade de zero vai ser o expoente aqui, ó. A quantidade de zeros vai ser o expoente. Então 10 elevado a menos 4. Ou tem gente que faz assim, ó, 0001, ele anda com a vírgula. Até mudar de cor aqui para vocês entenderem. Andou uma casa, andou duas casas, andou três casas, andou quatro casas, até chegar no 1. Então 1,0 vezes 10 elevado a menos 4. É por isso que é a opção você colocar ou não esse 1,0, tá bom? Agora que você já achou, ficou fácil, né? Contei a quantidade de zeros, 10 elevado a menos 4, só tem que tomar cuidado. Ele está pedindo pH no exercício e ele está dando a concentração de hidroxila. Se ele está dando a concentração de hidroxila, você tem que achar primeiro o pOH, que é 4. Aí sim você vai fazer 14 menos 4 e vai encontrar o seu pH, que é 10. Olha aqui, ó, tem uma alternativa que é 4 aqui, ó. Se você achasse que já tinha achado o pH 4, só contado os zeros lá e colocado 4, e errar. Então, às vezes, o vestibular coloca essas pegadinhas aí, fiquem atentos. Essa substância vai ser básica, porque o pH está acima de 7. Outra coisa, vai olhar o caráter sempre pelo pH mais fácil. Agora chegamos aqui numa hora que dá para brincar legal, né? Essa parte, ele já não passa na base só o log de 1, né? Ou o valor que está ali, né? Ele vai passar log de 2, log de 3. Aí você tem que ter a resolução aqui, ele vai dar nos dados. Então, quanto que é o log de 2? O log de 2 vai dar 0,3. Vai dar 0,3. Então, ó, dados. Primeiro, ele está passando a concentração de hidrogênio, é 2 vezes 10 elevado a menos 4. Então, você vai achar o seu pH. Fechou. Aí fica simples. Vai achar o pH, que é a formulinha, né? Pelo pH eu vou achar pela concentração de hidrogênio. E aí eu vou ter que pegar... Tá vendo aqui o expoente? O meu pH deveria ser 4. Por que deveria ser 4, professor? Porque o expoente é 4. Só tem um problema, ele tem um log. O log de 2. Aí você vai lá no resultado do log de 2. Quanto que vale o log de 2? Vale 0,3. Aí você pega o expoente, que é 4, e subtrai o log de 2, que é 0,3. Só fazer menos. Pega o número, o expoente que está aqui e subtrai o valor, que quanto vale o log, que é 0,3. Quanto que é 4,0 menos 0,3. Tem que colocar o vírgula 0 porque é número decimal. Tá bom? Aqui empresta, né? Aqui vai virar 10. Aqui é 7. E lá é 3 menos 0 vai dar 3. 3,7. Então o meu pH vai ser 3,7. Alternativa C. Gabarito errado ali, ó. Alternativa C. É 3,7. Então, só corrigindo aqui, ó, vai deixar 3,7. Esse é o gabarito. Bacana? Vou passar para o próximo. Calcule o pOH da solução cuja concentração hidrogeniônica, concentração de hidrogênio, é igual a 8,0, ou só 8, vezes 10 elevado a menos 6. Beleza? Aí só tem um problema aqui. Eu já passei isso aqui mesmo para vocês quebrarem um pouco a cabeça aí. Ele não está passando o valor de 8 aqui. Eu acabei de explicar para vocês que é só pegar o expoente. Então, para achar aqui o meu pH, porque está passando a concentração de hidrogênio. Era só você pegar o expoente, que é 6. Vou mudar de cor ali para você saber.
Você pega o expoente que é 6, aí aqui vai ficar positivo, e subtrai o valor do log. Só esse aqui, o valor é 8. E aqui ele passa o log de 2. Ah, professor, mas não passou o log de 8. Então você vai ter que saber um pouquinho da propriedade ali. Então o que você vai fazer? O 8 não é divisível por 2? É só dividir. Quanto que é 8 dividido por 2? 4. Você fatora lá. Vamos decompor esse número. Aqui vai ser dividido por 2, vai dar 2. Dividido por 2 vai dar 1. Tem que dividir até dar 1. Então 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. 2 elevado à terceira aqui, ó. Como você tem a quantidade de 2 aqui, você eleva aqui. Então, esse número, que é 3, você multiplica pelo log de 2. Tá aqui, ó, log de 2 não é 0,3? Você multiplica 3, que é o expoente aqui, você multiplica vezes 0,3. Aí você acha o log de 8. Vai dar 0,9. 3 vezes 3 vai dar 9. Então, o log de 8 é igual a 0,9. Aí já era. Matou o exercício. Era a quantidade de hidrogênio, né? 8 vezes 10 elevado a menos 6. Qual que é o expoente? 6. Então, vou pegar lá 6 menos 0,9. Professor, de onde saiu esse 0,9? Saiu daqui, ó. Eu fatorei aqui, ó, né? Assim, eu fiz a decomposição do 8 aqui e descobri que 8 é a mesma coisa que 2 elevado à terceira. Peguei esse 3 aqui de cima e multipliquei pelo valor do log de 2, que aí vai dar 0,9. Perfeito? Subtrair 6 menos 0,9. Deixa eu fazer aqui no cantinho. 6 menos 0,9. Empresta ali. Aqui vira 5. Aqui virou 10. Aqui vai dar 5,1. É o valor do seu pH. Aí tem outra questão. O exercício não está pedindo o pH. O exercício está pedindo o pOH. Aí você tem que continuar aqui, ó. Deixa eu apagar que eu vou continuar aqui em cima, ó. Aí você vai pegar pOH mais o pH mais o pH não vai dar 14? Só subtrair. 14 menos 5,1. Isso aqui o pessoal trava também, hein, ó. Você tem que colocar 14,0, senão você vai errar aí, ó. Ah, tem gente que esquece de colocar ali a vírgula e fazer a subtração. Então, subtraio. Aqui vai virar 3. Aqui vira 10. Vai dar 9. E aqui vai virar 13, né? 13. Vai dar 8. 13 menos 5, 8. Então vai dar 8,9. Então, seu pOH vai dar 8,9. E é esse o valor que ele pediu, ó. Ele pediu pOH. Aqui, ó. Calcule o pOH e não pediu pH. Tá bom? Aí eu passei alguns exercícios para vocês treinarem aqui. Exercício até o exercício 5. E no final eu coloquei o gabarito para vocês fazerem os exercícios e conseguir chegar aqui no resultado do gabarito ali. Bacana? E é isso, galera. Consegui aí explicar os conceitos para vocês. Façam os exercícios, tentem fazer. Qualquer dúvida, se não conseguir resolver, coloca aqui nos comentários, ou quem são os meus alunos mesmo, pode perguntar lá nas plataformas. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, indicar pro pessoal aí. Já passamos de 300 inscritos. Vamos ver se a gente consegue chegar em 500 aí. Bacana? Abraço a todos e até a próxima aula.